cima do Atlético Goianiense por 2-0, que colocou o Mengão de volta na liderança do Campeonato Brasileiro com uma partida a menos, hein? Olha, faz o seguinte, hoje é recorde de likes, deixa o seu like, vamos bater uma meta aí de 3 mil likes pra esse vídeo. Compartilha o vídeo no seu grupo de WhatsApp com o seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscreva e ative o sino das notificações, porque aqui todos os dias é notícias do Flamengo pra vocês, tá bom? Créditos nesse vídeo, canal ESPN Brasil, link na descrição. Nação, você tá feliz? Coloca aí nos comentários aí, porque o Mengão voltou pra liderança, o lugar do Flamengo é lá no topo. Vamos pro vídeo de hoje. 2-0, tudo bem, Natália? Bom dia. Tudo bem? Bom dia? Boa noite, né? Boa noite, Bruno, é o hábito. Boa noite, Bruno, aqui, Silas, Mauro, sempre uma honra estar aqui com vocês e com o Fã de Esporte. Um Flamengo que teve dificuldades, né, na partida, apesar da vitória, uma vitória importante, assumindo liderança, um jogo a menos, jogo ainda por fazer com o Inter, que não tem data, não sabemos qual será a data dessa partida, mas um Flamengo que me parece que ao longo dos 90 minutos vai... Também deixando escapar lá no seu campo, né, um jogo também contra um Cruzeiro, que começa a mostrar as contratações e se fazer valer, né, o Seabra fazendo um lindo trabalho. Agora o Flamengo, como não tem nada a ver com isso, mesmo sem Bruno Henrique e sem De La Cruz, foi lá na sua casa, Pedro, Carlinhos teve a chance de fazer mais um gol no final ali, deu uma titubeada, mas o Flamengo volta à liderança aí, ainda tem algumas coisas para acontecer, mas lá em cima já não vai mexer por enquanto. Neste momento o Flamengo tem a mesma pontuação que o Botafogo, os dois têm 40 pontos, mas o Flamengo tem vantagem ali nos critérios de desempate e vale lembrar que ainda tem aquele jogo a menos com o Internacional. Contra o Internacional o jogo ainda não tem data, mas o Flamengo é o líder com a mesma pontuação, mas com um jogo a menos. Mauro, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao Fã de Esportes, que bom estar aqui com vocês. Então, e você, se fizer uma enquete hoje com os torcedores do Flamengo, eles não estão, Bruno, contentes com o Tite ainda. Roberto, com alguns jogadores importantes, como a Arrascaeta, o Pedro, não é, Natália? Se ela foi definida após justamente esses tropeços de ontem. Boa, Bruno. É uma boa pergunta, Silas? Pertinente. Influencia. Influencia. Porque às vezes isso pode acontecer, não pode, Silas? O Flamengo teve essa vantagem dessa vez de jogar um dia depois. E assim, eles vacilaram, então eu não só não vou correr esse risco, como ainda vou aproveitar essa chance. E olha aí o resultado. E esse um dia, depois, quando a Roberta falar, na volta a gente comenta sobre esse um dia a mais, que eu tenho certeza que os adversários vão reclamar. Não, mas aí quando na Copa do Brasil não vai ter que reclamar, né? Porque descansou um a mais. Os adversários, não. O prejuízo foi para o Flamengo. Claro. Ao contrário, desculpa, o prejuízo para o Flamengo. Nesse caso, em relação ao Palmeiras, é uma desvantagem para o jogo de quarta. Tudo certo aí, Roberta? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Tudo certo por aqui? Torcida praticamente toda já deixou o Maracanã. Temos um novo líder, o Flamengo, então, na ponta, ultrapassou o Botafogo, tem os mesmos 40 pontos, mas por conta do saldo de gols, o Flamengo, então, 34 e o Botafogo, 31. Vocês falaram aí sobre poupar jogadores, essa já era a expectativa para essa partida, justamente porque no meio da semana tem essa decisão pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Arrascaeta e o Pedro já tinham essa expectativa deles jogarem essa partida. Mas se a gente conseguir perguntar ali na coletiva, pode deixar, Bruno, que eu levo a sua pergunta lá para o técnico Tite, se pesou esse dia a mais que o Flamengo teve com os tropeços dos adversários. Inclusive o Matheus Cunha começou como titular hoje, provavelmente o Rossi será titular na quarta-feira. O Matheus Cunha vinha jogando ali na Copa do Brasil, mas aí o Tite hoje coloca o Matheus Cunha e a expectativa é que o Rossi jogue aí no meio da semana. A gente falou de Arrascaeta, Pedro, e foi uma noite, de fato, do Arrascaeta. O Pedro, claro, marcou, fez o gol, o 10º gol dele no Campeonato Brasileiro. Já tem 30 gols na temporada. O Pedro, artilheiro isolado do Brasileirão. E o gol saiu depois do passe de Arrascaeta. O Atlético Goianiense, no finalzinho do primeiro tempo, até teve ali 2 chances, mas foi o domínio mesmo do rubro-negro na primeira etapa, com chances com Ayrton Lucas, Varela, Davi Luiz. No segundo tempo, o Flamengo levou uns sustos ali no comecinho dessa segunda etapa. O Matheus Cunha teve que trabalhar, o Atlético Goianiense chegando, o Flamengo tendo ali dificuldades
para sair jogando, mas deu tudo certo, apareceu em posição técnica do Pulgar, ele deixou ali o Ayrton Lucas na boa, ele mandou para o meio e aí o Arrascaeta marcou, ovacionado pela torcida. E antes mesmo, quando saiu a escalação aqui no Maracanã, dos 11 titulares, o Arrascaeta e o Pedro foram os mais celebrados pela torcida. E o Mauro falou agora sobre o técnico Tite. Quando anunciaram o nome do Tite, algumas vaias sim aqui no Maracanã. Então nem 100% né, da torcida satisfeita, mas o Flamengo aí na liderança agora do Campeonato Brasileiro com decisões pela frente. Então fica agora aí os próximos passos que o Tite vai tomar. Lembrando que no final de semana, sábado, 2 jogadores estão suspensos. O Pedro, ele levou o 3º cartão amarelo, não joga contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, e o Luiz Araújo. E só pra gente fechar, o Gabigol entrou aos 27 minutos da segunda etapa na vaga do Arrascaeta, e aí ele fez ali uma reverência para o uruguaio quando entrou em campo. No finalzinho, o Flamengo teve uma boa chance aos 44 minutos, o Carlinhos, depois do cruzamento ali do Vinha, mas o goleiro do Atlético Goianiense fez então a defesa, salvou, e o Flamengo sai então com esse resultado, 2-0 aqui no Maracanã. Atlético Goianiense segue na lanterna e o Flamengo agora na ponta, nesse jogo dos extremos. Bruno, volto com vocês. Ô, Roberta, só em cima dessa questão levantada pelo Mauro, que você relatou também, da torcida, eu tinha a impressão que o torcedor, apesar de ser muito exigente, o torcedor do Flamengo, ele está aceitando mais esse momento de jogar, assim, talvez de maneira mais equilibrada. Vamos falar assim, posso falar assim, Natália? Não sei se está aceitando, não. Então a pergunta é essa, está aceitando ou não está aceitando? Alguns torcedores estão aceitando, a gente até falou com alguns rubro-negros por aqui e alguns falaram, olha, eu sou pró-Tite, mas a torcida ainda não está 100% satisfeita. Então ainda não tem 100% de aproveitamento, se a gente pode falar assim, o técnico Tite, mas os resultados estão aparecendo. Agora, esse mês é decisivo para, de fato, então, a torcida toda comemorar e não vaiar mais o técnico Tite. A gente precisa esperar os próximos passos, mas tiveram algumas vaias sim aqui no Maracanã. Bruno. Obrigado, viu, Roberta? Você volta já. A escalação, tá? Só é importante a gente destacar que foi ali no comecinho, quando a escalação foi anunciada. No finalzinho foi torcida celebrando, comemorando esse primeiro lugar, mas essas vaias foram quando o nome do técnico Tite apareceu no telão antes da partida, Bruno. Perfeito, obrigado, viu, Roberta? É um exagero chegar a vaiar o Tite, Natália? Pelo onde o Flamengo está. O Flamengo está brigando na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. A gente pode questionar o desempenho coletivo dessa equipe, principalmente com o retorno dos atletas, né? De Copa América, alguns voltando de lesão. A gente pode questionar o desempenho em dados momentos da temporada. O Tite já apresentou que o time pode jogar mais, que o Tite já apresentou isso ao longo dos jogos, que também pode ter um repertório diferente. Mas o torcedor vai falar com a paixão do torcedor. Porque os últimos jogos, até em casa, né, quando o Flamengo fez... É o maestro desse time. E quando ele está bem, o Flamengo apresenta o que apresentou. Não podemos falar que o Carlinhos entrou outro dia, fez um gol contra o Vitória. Hoje teve de novo, não fez. O Gabigol já não entrou tanto. Já entrou um pouquinho mais. Então tá havendo para mim também uma conversa lá dentro, interna, entre a diretoria e o Tite com essa relação do Gabigol. Sim. Né? Dá um pouquinho mais de minutagem para ele, é um cara importante. Mas a gente viu aqui com a Natália agora, acabou o jogo, ele assim, ele não estava revoltado, nada. Mas a gente viu uma tristeza nele de quem, puxa... No Gabigol? Joguei pouquinho. Tipo, joguei só um pouquinho. Eu sou o Gabigol e joguei só um pouquinho. Eu sentiria a mesma coisa. É difícil, o torcedor tem que entender isso. E ele também tem que entender, porque nesse momento ele não tem uma vaga de titular. A grande interrogação é a questão do treinamento, né? A gente não está mais no dia a dia de treinamento como era antigamente, né? Eu digo, nós jornalistas ali acompanhando o treinamento para questionar as tomadas de decisões do Tite. A gente sempre soube que a preferência dele é pelo Pedro. Mas que decisão que ele toma errado? Você olha para mas no sentido disso, porque eu questiono assim, tá, o Gabi, ele teve o problema extracampo, né, a questão do doping, o extracampo com a camisa do Corinthians, tem tudo isso. O cara acha que para jogar, e aí o Silas... Que aí não tinha o Cebolinha, tal, nem o Bruno, aquele sim deve ter sido um jogo que o Gabigol falou, pô, que lugar que eu tô aí que vocês gostam de falar na fila do pão. O Flamengo perdeu aquele jogo, né? Perdeu. Foi lá.
Foi fora. É que há um tempo existia, até nesse momento de Copa América, existia essa questão toda envolvendo o contrato dele, do Palmeiras ou não. Ali também não era nenhuma questão só do Tite. Ele foi punido também. Isso, ele diretoria. ele chegou a ser... Não, eu acho que não é nem a questão de ser punido. Como existe uma indefinição dele poder ser... Detalhe, foi Flamengo e Fortaleza e o Flamengo perdeu o jogo no Maracanã. No Maracanã. Com o Matheus saindo. Mas teve um fora também que ele também não foi opção, e Mas entrou o esse foi Matheus. o primeiro que chamou a atenção. Era no Maracanã, não tinha ninguém pelo lado esquerdo. Mas... E aí... O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942. 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.